Bom dia, começa agora mais um programa Fórum 11h30, nesta segunda-feira, 27 de abril de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roay, que tal? E começamos a semana aqui com mais um programa e hoje a gente vai ter a participação daqui a pouquinho do ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, que vai comentar com a gente as novas nomeações no Ministério da Justiça e da direção da Polícia Federal, o que isso significa, como que a gente vai ter aí o governo Bolsonaro com essas nomeações. Vamos falar também de pesquisa que saiu hoje sobre o impeachment do Bolsonaro. Já a maior parte da população já considera, já aprova um afastamento do presidente. Vamos falar também de outras notícias. Temos boas notícias hoje. Wuhan, que foi a primeira cidade que teve o coronavírus, hoje já não tem mais ninguém internado por conta da doença. Então temos boas notícias aqui no programa de hoje. Vamos dar um giro, Rovai, aqui no nosso chat, mais inteligente, informado, bonito, companheiro, progressista. Aqui já tem Beth de Brasília, nossa querida membra sempre presente aqui conosco. Bom dia, companheiros de BH na área. Jaguariúna, São Paulo. A Vera Lúcia já comenta: estou com mais de 60 anos e nunca vi isso no Brasil. E valas sendo abertas com retroescavadeiras. É muito triste, lamentável, com certeza. Josimar de Teresina, Piauí. Bom dia para Flávia Moraes, também nossa membra aqui. Lembrando que nessa semana a gente vai ter mais um curso. Acho que amanhã, né? Amanhã já tem um curso novo na plataforma Fórum Educação, então vocês já vão ter o curso de literatura africana. Mais detalhes a gente dá em breve com o professor Marcelo Ayler. E para quem é sócio e membro da Fórum, aqui do canal da Fórum, tem descontos que variam de 35%, a 90%. Isso, vai ser, o desconto agora vai ser escalonado, né? Então, vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça aqui. Mas para quem é o membro de R$ 7,90 aqui no YouTube e R$ 9,90 no sócio, que é mais ou menos parecido, o desconto é 35%, né, Adri? Não sei se a Adri tem aí. 50%, não, 35, 9,90 e 50%. Deixa que eu me lembro melhor, eu acho. Vamos na minha aqui que a gente vai se dar bem. Fui eu que fiz essa tabela. 35 para 7,90 e para 9,90. Aí, para 14,90 no sócio fórum e no membro, vai para 50% de desconto, certo? Aí tem a faixa do 29,90. Aí o desconto vai para 70%. Aí tem a faixa do R$ 39,90 e do R$ 49,90. Aí vai para 80% de desconto. E para aqueles que dão R$ 99,90, o desconto bate em 90%. A gente escalonou, né, para fazer justiça com as colaborações. A gente entende que às vezes a pessoa tem um pouco menos de recurso e tal, por isso que paga, mas de qualquer maneira todos vão receber descontos bastante generosos. Esse curso custa quanto, Dri? R$80? R$80. Então, quem paga 99 vai pagar R$8. Quem paga 49 ou 39 vai pagar R$16. E assim vai sendo escalonado, porque é um jeito de a gente também motivar as pessoas. Às vezes, vou fazer o R$14,90, dá para fazer, aí eu ganho 50% de desconto. Já começa a valer a pena. Já começa a valer a pena. Mas para cada curso vai ter uma métrica, porque depende da negociação com os professores também, tem toda uma coisa que a gente faz aí a partir da necessidade do que o professor coloca para poder gravar, etc. Enfim, cada um tem sua história. E a gente conseguiu fazer um acordo com o Denis de uma forma, com o Marcelo de outra. Vai entrar o Sérgio Amadeu agora. Parece que o Rogério Tomás vai dar um curso de Galeano. A gente vai ter vários cursos que vão rodar. O nosso, meu e da Adri, a gente já estruturou. Aliás, eu vou ler aqui para vocês ficarem no nosso. Já está estruturado. Olha como vai ser o nosso curso. É um curso mais amplo.
A gente pensou, pô, vamos dar um curso teórico, um curso de jornalismo digital, será? Não, vamos fazer alguma coisa mais ampla. Então, o que a gente definiu? Falar para quem quer, de alguma maneira, entender mais o universo digital. Então, o nome do curso é até bem propagandeiro, assim, bem marqueteiro. Ser livre, independente e ter sucesso no universo digital. Aí a gente vai começar pelo capítulo 1, o primeiro episódio da série, é a história da internet e a lógica das redes. Esse a gente vai dar de graça para todo mundo. Esse a gente vai dar de graça para todo mundo. Aí tem o 2, como ter seu espaço nesse universo digital. 3, as diferentes plataformas de redes e suas particularidades. 4, ser veículo ou ser influencer digital. 5, a era dos blogs e do Twitter, microblog na época, né? 6, como o Facebook muda as redes. 7, tempos de Instagram e do WhatsApp. 8, o poder dos memes. 9, o poder do Google. 10, lives e streams, reorganizando a rede e a sociedade. 11, a importância da reputação em tempos de fake news. E 12, como você pode tornar o digital o seu negócio. Que muita gente quer saber como é que faz, como é que monetiza num site, como é que faz para ter valor o seu YouTube. Então, a gente vai explicar isso tudo aí. Então, já está, é um curso que a gente vai começar a gravar essa semana, em breve a gente já vai estar lançando. É isso aí. Então, queria mandar um beijo aqui para o Enio Barroso Filho, que está aqui conosco. Viva Fórum, isso aí. E... Eu vou pedir uma coisa para vocês, pelo amor de Deus, meta o dedo nesse dedão aí. Like, para as pessoas saberem que a gente vai começar daqui a pouco o papo com o Tarso Genro aqui. Então, vamos meter o dedão antes de começar com o Tarso, vamos ver a pesquisa, vamos falar um pouco da pesquisa, e aí a gente já chama o Tarso. É isso aí. Então, hoje foi divulgada pesquisa Atlas Político pelo jornal É o País, que revela que após a demissão do ex-ministro, agora, né, Sérgio Moro, 54% dos entrevistados disseram ser a favor do impeachment de Jair Bolsonaro. É a primeira vez que mais da metade dos entrevistados apoiam o impedimento do presidente no levantamento feito pelo Instituto. No levantamento anterior, que foi de março, 48% dos entrevistados eram favoráveis ao impeachment. E segundo a pesquisa, a rejeição do Bolsonaro chegou a 64,4%, diante de 30% de aprovação. É a primeira vez também que o levantamento mostra a rejeição do Bolsonaro maior que a de Lula, que tem 60% de reprovação também na pesquisa. E o governo é avaliado como ruim ou péssimo por 49%, que também é o maior índice desde o início da série em fevereiro de 2019. Outros 28% acham o governo regular e 21% ótimo ou bom. Deixa eu só responder o Sacha Band aqui, que mandou um superchat e pergunta: o valor do curso será por mês? Como eu entro no Fora Educação? Qual é o link? Um beijo para vocês, no Luca. Um beijão para você também, Sacha Band. O membro e sócio você paga todo mês, que vai de R$ 7,90 aqui no YouTube, né? Isso. Até R$ 99,00. Aí tem gente que prefere dar doação, enfim. Lá no site da Fórum, que tem o Apoie-me, que a Adri vai colocar aqui para vocês, ela é de R$ 14,90, se não me engano, a R$ 99,00 os valores. Tem uns descontos, enfim. A questão é, você paga ali e aí você vai receber descontos no curso, mas o curso é um valor só, por exemplo, do Dene, R$ 60,00. A gente deu 90% de desconto para todos os sócios, não importa o valor do preço. O do Marcelo, os descontos variam. No nosso, a gente vai decidir. Mas eu também quero dar descontos altos para todo mundo que é membro e sócio. Para todo mundo fazer. Aí você não paga, é uma vez só que você vai pagar o curso. Mas vou falar da pesquisa, Adri. Deixa eu dizer o seguinte. Pesquisa, se compara pesquisa com pesquisa, é uma coisa que eu aprendi. Então, você não pode comparar a Atlas Político com o Datafolha, o Datafolha com a Fórum, e você percebe no percurso do tempo qual pesquisas são mais parecidas. O Atlas vem dando já há algum tempo uma perda de popularidade maior do Bolsonaro. Ele já na pesquisa anterior, se não me engano, davam ele na faixa dos 28, 29 de ótimo e bom. Eu não tenho os dados aqui agora, mas... E aí ele cai para 21% agora. Se você abrir, pode ir mais. Aqui não.
aqui. Ele tinha dado 26 já de ótimo e bom. O Datafolha estava dando 35. A Fórum não fez essa pergunta, mas uma parecida, que se achava ótimo, bom, regular, ruim, péssima atuação dele no Covid, deu 39. Vamos supor que para o governo inteiro der 35, igual a Datafolha. Estava dando uma diferença. Mas ele cai em relação à mesma pesquisa 5 pontos. E o ruim, péssimo, sobe 8 pontos. Ou seja, houve, assim, uma perda de popularidade pelo Bolsonaro bastante razoável. Esse 21% já começa a ser algo perto ali do núcleo original do bolsonarismo, que eu calculo seja algo entre 15% e 20%. Então, essa pesquisa já mostra uma perda de uma parte daquele cara do centro-direita, que era mais morista que bolsonarista. E eu imagino que isso vai acontecer mais nas próximas pesquisas. A gente vai fazer uma pesquisa fórum nesse mês de maio, vamos continuar fazendo aí por mais uns meses, durante pelo menos o coronavírus. Isso coloca a disputa política em outro ponto. Mas o ex-governador e ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, já está com a gente, Tarso? Estou aqui. Está virado aí a sua câmera. Tem que ajeitar ela. Do jeito que está, você está aqui aparecendo... É o inverso? É. Então, vamos lá, vamos ajeitar. Tenta, mesmo que fique na vertical, é melhor que ela fique na vertical. Na vertical. Aí tá. Agora dá para a gente, pelo menos, ficar assim, pelo menos você não fica de ponta cabeça. Tudo bem, tá? Peraí, quem sabe virar assim? Assim? Resolve? Não, assim resolve? Assim não dá. Não dá. Teria que mexer na rotação. Autorizar a rotação. Vamos deixar na vertical. Ficamos assim. Não, assim não dá, do outro jeito. Aqui, sim. Não, aí. Tá certo. Tá certo assim. Então, bom dia, Tarso. Obrigada por participar aqui conosco. Vamos começar, então, já perguntando, né, como que o senhor viu essa demissão, esse pedido de demissão, de saída do Sérgio Moro? E as reestruturações, né? Acho que a gente já pode acrescentar. Da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Pois é. Bom dia, é um enorme prazer, Renato, conversar com vocês novamente e emitir algumas opiniões aí sobre tentar colocar um pouco de método na loucura, né? Porque todos os dias nós estamos tendo fatos cada vez mais inusitados, cada vez mais dramáticos e cada vez mais perversos, né? Veja que na última semana, nos últimos 3, 4 dias, nós tivemos 3 fatos, eu vou mencioná-los agora, depois da saída do ministro Moro, que são decisivos para o exame do que vai acontecer a partir de agora. E que amanhã podem ser superados por outros fatos. Eu lembro, por exemplo, que o delegado Ramagem, né, esse cidadão que está indicado para ser chefe da Polícia Federal, ele publicou uma opinião, né, que está circulando nas redes, que, se for verdadeira, fulmina constitucionalmente a possibilidade dele chefiar a Polícia Federal. Ele disse de maneira clara, de maneira transparente, e até deve ser elogiada a sua sinceridade, que ele assumirá a superintendência da Polícia Federal como parte de uma pessoa que se coloca no contencioso político, né? Que ele disse, bem, eu estou sendo atacado por esse juiz banana que está aí, que é o Moro, né? Ele cita nominalmente o ex-ministro Moro, e sendo atacado pelos corruptos do país. E eu estou do outro lado. Então, quem ele identifica como adepto do juiz banana, e presumidamente que são corruptos, que é uma opinião, né, de um delegado, não é uma opinião de uma sentença judicial, ele se coloca em oposição a essas pessoas para dirigir a Polícia Federal. Ele perde a isenção, agride o princípio da neutralidade formal do Estado e não pode assumir. Se o Supremo Tribunal Federal tiver coragem de aplicar a Constituição, ele não pode assumir a superintendência
da Polícia Federal. Então, este é o primeiro fato grave que está na conjuntura. Segundo, o presidente Bolsonaro, questionado pela imprensa, né, a respeito dos vínculos desse cidadão com seus filhos, né, dizendo que os repórteres da grande imprensa perguntavam se ele estava nomeando porque essa pessoa era amigo dos seus filhos, que estão sendo notoriamente investigados, né, pela Polícia Federal e pela Polícia Civil e em outro estado, né. Ele respondeu da seguinte forma: sim, e daí? Ou seja, estou nomeando um delegado da Polícia Federal para ser parte em processos investigativos, ainda em fase policial, outros em fase judicial, que investigam o procedimento dos meus filhos, se eles estão ou não cometendo delitos. Então, este é o segundo fato extremamente importante. Não pode ser descartado, porque isso informa, inclusive, a conjuntura política de um terceiro fato. Qual é o terceiro fato? Está na manchete do Estadão de hoje, né? A Procuradoria-Geral da República inicia um processo investigativo para verificar o que determinou que o presidente Bolsonaro determinasse, orientasse o Exército ou revogasse, né, a partir do comando que ele tem da administração pública, uma portaria do Exército Nacional que reduzia a venda de munições para as escolas de tiro, que, como se sabe hoje, muitas delas, não todas, obviamente, são instrumentos de organização da extrema-direita, né, de milícias paralelas que nós sabemos que estão sendo, né, motivadas, organizadas por um sentimento de apoio extremo, radical, né, ao presidente da República, ou seja, um aparato de poder fora dos aparatos do Estado, que inclusive confronta, no caso concreto, com as Forças Armadas. Porque se milícias, né, se o crime organizado, e essa foi a intenção do Exército em reduzir a venda de munição, se o crime organizado deixa de ter acesso à compra de munições, alguém está sendo favorecido. Se esse acesso se reduz, é a sociedade que está sendo favorecida, e está sendo favorecido o controle que as Forças Armadas têm que ter, né, da soberania do país, né, e das responsabilidades que elas têm, inclusive, com a paz interna e com o Estado de Direito. Então, são três fatos gravíssimos que mostram as consequências, inclusive, dessa redução de popularidade do presidente e do seu isolamento político, né? Quando existe um racha no sistema de poder, né, no bloco de poder, no bloco político dirigente, na elite dirigente, e essa elite dirigente perde os seus últimos vínculos com o republicanismo democrático, com a Constituição, com a soberania popular, se transforma num grupo de poder, num grupo criminoso de poder. E aí entra, né, evidentemente, a cena de disputa, de conversa, de debate do Moro com o presidente da República, né? Os dois fazendo acusações pesadíssimas de crime, os dois fazendo acusações pesadíssimas de delitos gravíssimos que nenhum país sério, nenhum Estado de Direito com mínima seriedade aceitaria. Qual a consequência desse inquérito que foi aberto pelo Supremo? Os dois têm razão, então os dois têm que ser responsabilizados criminalmente, né? Se o Moro, por exemplo, acusou o presidente de ter praticado advocacia administrativa e ele praticou, o presidente é um criminoso. Então, ele tem que ser retirado do poder e tem que responder um processo penal. E, se condenado, né, certamente terá ou não apoio da mídia, mas se for condenado, ele vai ter que responder no cárcere. O Moro, né, que fez alguma acusação que eventualmente não seja verdadeira, teria feito, então, no caso concreto, como diria a própria peça do Ministério Público Federal, teria praticado denunciação caluniosa. Então, ele também poderia ser condenado, ele poderia ser também apenado nesse processo supremo. Então, este é o grupo de poder que se dissolveu. O Brasil está à deriva, né? Nós temos um ministro da Saúde que não sabe o que é pandemia, que não sabe o que diz, que olha para cima de uma maneira abobada e surpreendente,
que não tem nenhuma opinião técnica, científica sobre o que está acontecendo, e o país vai indo de arrasto, né? De arrasto com esse grupo, né? Que criminalizou o poder político do país, né? Que cumpre as suas funções de poder exclusivamente em função dos seus interesses e dos seus rachas de grupo. Então, esse é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Tarso, me preocupa muito essa tentativa de instrumentalizar a PF como uma polícia de governo. Você acha, primeiro, que isso é possível, conhecendo a estrutura da PF? Segundo, já começam a ter indícios de uma politização das investigações. O Flávio Dino acaba de ser... levantaram um processo dele lá do Maranhão de compra de gasolina para o helicóptero e tal, que tinha sido derrubado no Ministério Público local, e a Procuradoria-Geral da República pediu um novo inquérito, abrindo um novo inquérito para apurar essa história, mesmo no Ministério Público do Maranhão, tendo falado que não existe indícios de qualquer nível de corrupção, nesse caso, a denúncia, né, de corrupção. Eu queria te avaliar contigo, na minha opinião, o Ramagem não está indo só para proteger os filhos do Bolsonaro, que é disso que o pessoal tem só falado, para defender a família, os filhos. Acho que isso é lateral. É também mas eu acho que ele vai buscar, né, levantar processos contra adversários políticos. E aí, às vezes, esses processos serão tantos que, de repente, a história dos filhos, mesmo que a investigação continue, se perde. Você tem esse receio? Você tem essa mesma avaliação que esse blogueiro aqui? Veja, nos Estados de Direito, né, de repúblicas não autoritárias, repúblicas não absolutistas, porque a república é uma condição de organização do Estado, e a democracia é a forma de exercício, né, republicano. Então, ela nem sempre converge, ela nem sempre está, a república e a democracia não estão sempre no mesmo plano. Hoje nós temos um desajuste estrutural aqui no Brasil entre os conceitos republicanos que estão na Constituição Social de 88 e o exercício da política. Não se sabe ainda quem vai vencer, se vence a república e a democracia ou se vence o totalitarismo, que pode estar infiltrado dentro do aparelho de Estado, destruindo e corroendo os princípios da República Democrática. A Polícia Federal, ou qualquer estrutura de Estado, ela tem as suas contradições e as suas ambiguidades, né? Assim como as Forças Armadas, o Poder Judiciário, os partidos, né? As organizações da sociedade civil. O que importa, numa conjuntura instável como essa que nós estamos vivendo, é para onde se move a política, para onde se movem as relações de força no plano da política. A Polícia Federal é uma polícia altamente qualificada, é uma polícia que tem uma vocação republicana inscrita na lei e inscrita na própria Constituição, mas tem efetivamente, dentro da polícia, como tem dentro de qualquer órgão, visões político-ideológicas diferentes. Tem uma visão mais profissional, que para mim é majoritária na Polícia Federal, tem visões mais democráticas, mais republicanas da função de polícia, e tem visões, inclusive, totalitárias, que, na minha opinião, estarão bem representadas, né, se esse cidadão Ramagem chegar à superintendência da Polícia Federal. Dificilmente ela será instrumentalizada como corporação, porque seria inconstitucional transformar a Polícia Federal numa polícia política do governo. A Polícia Federal é uma polícia judicial, marcada não por uma postura soberana que poderia levá-la a se tornar, sim, uma polícia política, mas por uma postura de autonomia para cumprir as suas funções que estão previstas na lei, estão previstas na Constituição. Então, eu não acredito que, como totalidade, como conjunto, a Polícia Federal possa se tornar uma Gestapo ou uma KGB. Acho que isso é impossível de acontecer. Ela tem quadros extraordinários, ela tem quadros qualificados, tem pessoas que têm, né, uma formação jurídica e têm uma visão política republicana que não vão permitir que isso aconteça. Eu trabalhei com a Polícia Federal durante 3 anos
Conheço bem a maioria dos seus quadros importantes, evidentemente não a última geração que entrou por concurso, e posso afirmar isso com muita tranquilidade. As Forças Armadas, né, que também padecem dessas ambiguidades que todas as instituições padecem, elas funcionam em cima da hierarquia e da disciplina. Eu também tive um convívio permanente com as Forças Armadas. Eu fui integrante da Comissão de Defesa Nacional, que redigiu, inclusive, né, as propostas políticas de exercício dessa soberania, né, no Plano de Segurança Nacional, no Plano de Soberania Nacional, que foi comandado naquela época pelo ministro Jubim. Eu fui integrante. E ali eu conheci, né, além de conhecer os ministros, os chefes das forças que passaram, conheci também representações importantes das Forças Armadas. E eu não acredito que as Forças Armadas tolerem um poder paralelo ao seu poder que representa a soberania nacional sobre o território. Sei que tem matizes mais à direita, mais ao centro, democrático nas Forças Armadas, mas isso é uma dogmática das Forças Armadas. A não ser que elas fossem ocupadas num determinado momento, como ocorreu na Argentina, né, e no Uruguai, em certos períodos, elas fossem ocupadas por um grupo de bandidos, de marginais, que usam as Forças Armadas apenas para os interesses momentâneos, né, das ditaduras políticas que ali foram instauradas. Eu aposto que a saída desta crise, eu suponho que a saída desta crise será ou a renúncia do Bolsonaro ou seu impedimento, porque assim como está, né, não vai ficar. Admitir que o Bolsonaro poderia instituir aqui no país uma ditadura cesarista, uma ditadura bonapartista de extrema-direita, eu acho que é demais para a tradição democrática que nós conseguimos montar aqui no país nesses últimos anos, a partir da Constituição de 88. Agora, ele não conseguiu, eu tendo a concordar com você, que ele vai ter muita dificuldade, mas ele está tentando, né, Tarso? Está tentando. Esse controle total da PF, colocar alguém que é amigo de copa e cozinha dele, dos filhos, o próprio ministro da Justiça, ele escolheu alguém que não tem... O cara acabou de tirar o AB, o cara tirou o AB faz meia dúzia de anos. Né? Demorou 10 anos para tirar o AB, o novo ministro da Justiça. Ficou pastando lá, que não passava na prova. Então, imagina, quer dizer, esse cara ganhou é que nem o Weintraub, né? Vira ministro da Educação, um cara que tem um currículo, não conseguiria dar aula numa escola particular boa, né? Mas virou ministro da Educação, aí se torna totalmente subserviente. Eu imagino que esses que estão chegando agora no Ministério da Justiça e na PF, como o próprio Aras, de alguma maneira, tem feito, vão fazer política de subserviência total ao Bolsonaro. E o risco disso se tornar... aí que eu voltaria a esse tema, de eles começarem a perseguir adversários, Tarso, porque é fácil você inventar inquéritos e processos. Não é tão difícil. Veja essa história do Lula, aonde chegou, né? Veja a história agora do Tarso Genro. Eles estão resgatando um processo onde o Ministério Público do local do Maranhão já havia dado o seguinte veredito, que não havia base para investigação. Eles jogaram isso para o nível federal e estão resgatando isso. Quer dizer, no momento que você começa a botar um monte de processo na rua, de investigação de parlamentar adversário, de governador, de ex-presidente, de ex-ministro, enfim, você não acha que você cria um tumulto, a sociedade fica sem saber se ele não está querendo, se ele vai cair exatamente porque ele está moralizando o país? O fato é que essa desculpa, né, de que o Bolsonaro estaria moralizando o país, ela está fulminada hoje pelos fatos. Tá? É claro que sempre vai ter um resíduo na sociedade, uma parte da sociedade fanatizada, né, em cima de uma propaganda, né, que a grande mídia oligopólica criou, que vinha, né, um processo de degeneração do Estado pela corrupção, que teria começado na época do governo Lula. Isso é risível, né? Nós sabemos que a corrupção é endêmica no país desde o início da República, os seus avanços e recuos, dependendo de quem estava no governo.
E esta atmosfera que foi criada, ela hoje está completamente desmoralizada, né? Vejam com quem Bolsonaro tende a governar, se ele continuar governando, né? Vejam o que está sendo dito, está sendo investigado, está sendo procurado em relação aos próprios familiares do presidente. E eu não estou aqui dizendo que tudo é verdade, nem sei se é verdade, mas estão sendo investigados no mesmo nível de investigação que investigaram outros delitos no país, né? Delitos de corrupção, delitos de advocacia administrativa, delitos comuns até que envolveram atos de corrupção ao longo da história republicana do Brasil. Eu acho que isso você tende a desmanchar. Por que você tende a desmanchar? Tem um elemento vertebral, tem um elemento central nesse processo. O Bolsonaro só se manteve com governabilidade porque ele era e é fiador das reformas ultraliberais que estão sendo feitas a partir do patrocínio do ministro Guedes, que é uma desmontagem completa do sistema de proteção social, destruição das conquistas dos trabalhadores, redução das funções públicas do Estado de maneira alarmante, né? Que interessava aos grandes grupos hegemônicos do país, que interessava aos grandes bancos internacionais, aos grandes conglomerados globais e à própria grande burguesia brasileira, que é intermediária, né, dessas visões de país não soberano. Este processo, ele pode estar chegando ao fim. Se o Bolsonaro não conseguir mais ser fiador de reformas e não criar uma base majoritária para que eles continuem, ele vai ser um estrupício também para essas próprias elites que o elegeram. E começam a se deslocar para uma posição mais de centro-direita, mais uma posição de centro, uma posição mais proveitosamente democrática, né, para substituir o Bolsonaro, que é a loucura no poder, é a demência no poder, é a desrazão no poder, é a irracionalidade que está governando o país. E a irracionalidade não serve também a um controle estável que as classes dominantes sempre tiveram sobre o Estado brasileiro, sobre a política do país, sobre os meios de comunicação, como nós estamos vendo de maneira acelerada nos últimos anos. Então, eu diria o seguinte: o que pode determinar a permanência ou a saída do Bolsonaro a curto prazo é duas coisas. Qual a posição que as Forças Armadas terão a respeito dessa organização delinquente paralela às Forças Armadas que nitidamente está sendo organizada? E segundo, o Guedes permanecerá ou não como fiador dessas reformas? Porque se essas reformas não andarem, perdem para os próprios grupos econômicos que apoiaram, patrocinaram e induziram o Bolsonaro a chegar no poder, perde a razão, perde o sentido dele continuar governando. A gente tem várias perguntas aqui. O Tobias Gasparini queria perguntar ao Tarso o que o senhor acha sobre o papel que as forças militares policiais, em tese sob o comando dos governadores, podem desempenhar numa tentativa de golpe do governo Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não vai tentar um golpe típico, né? Porque ele não contará com o apoio das Forças Armadas num golpe típico. As Forças Armadas, se entrarem novamente num putismo militarista, vão entrar para colocar o vice-presidente no governo, que é quem tem muito mais confiança das Forças Armadas do que ele. Então, eu creio que ele não vai fazer essa tentativa. O cálculo político dele não chega até aí, né? E acho que as polícias militares não terão importância num episódio como esse. Porque as polícias militares são sempre neutralizadas, né, politicamente, são neutralizadas pela própria maquinária de poder do Estado para não permitir qualquer confronto interno com as Forças Armadas. Eu acho que o Brasil está muito longe de um confronto armado, até porque não existe, né, nenhum tipo de resistência que vá nesse sentido. E o que existe é a retomada de um equilíbrio constitucional no país, onde o Supremo Tribunal Federal parece, né, estar tentando restituir-se, né, como fiador da Constituição, como representante da Constituição, né, como o órgão de controle supremo, efetivamente, do país, como guardião da Constituição. Isso é uma coisa positiva, né? Eu sempre disse aos meus interlocutores na área jurídica, no campo do direito, no campo da sociologia política, que fazem exame dessas questões, né, dizer o seguinte: olha,
A posição do Supremo é a posição sempre que é determinada por uma correlação de forças na sociedade e nos meios de comunicação. Porque o Supremo é composto por pessoas que, presumidamente, têm um compromisso com a Constituição, mas também têm os seus limites para exercer, né, com liberdade política, por assim dizer, as suas posições, que tem que ser contextualizadas, né? Acho que houve uma importante evolução no Supremo Tribunal Federal, à medida, por exemplo, que o ministro Gilmar Mendes, que é insuspeito, né, de ser petista, de ser de esquerda, de ser simpatizante do Lula, começou a assumir determinadas posições, né, de defesa do Supremo como guardião da Constituição. É muito importante esse inquérito que está sendo instaurado, né, que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes, né, para investigar o financiamento desses grupos de extrema-direita. Isso foi feito por quê? Porque um provocador, que você sabe quem foi, disse: não, eu com um cabo e 2 soldados eu fecho o Supremo. Claro. Então, o ministro Alexandre de Moraes, que não tem nenhuma simpatia pela esquerda, mas tem um compromisso com a ordem constitucional, disse: bom, nós temos que dar um basta nisso aí. Até onde vai depender da movimentação política da sociedade, né, dos partidos e das grandes lideranças do país que têm poder convocatório, que, para mim, deveriam estar unidas, convocando, né, a organização de posições políticas, de frentes políticas, com todo o respeito à constitucionalidade do país, para uma resistência a essa barbárie que aqui está instaurada. Ô, Tarso, você mais uma pergunta? Não, pode falar. Eu tive que sair aqui para meu amigão de 6 anos, não foi outra coisa, não. Mas eu estava te ouvindo. E eu queria saber o seguinte: você também conhece bastante as Forças Armadas. Você acha que eles já estão calculando a hora de usar o fundo garantidor deles, que é o Mourão? Que esse Mourão não entrou na chapa à toa, né? Foi um acordo feito ali com os setores do generalato, do pessoal de cima da hierarquia, que tinha alguma desconfiança do Bolsonaro e não queria uma vice tipo Janaína Pascoal, Príncipe, e forçaram a entrada do Mourão. Filiaram ele antes, inclusive, no PRTB, porque havia um setor das Forças Armadas, eu acho que essa história, eu não estou falando, eu apurei isso à época, que considerava que o Mourão era o melhor candidato do que o Bolsonaro, mas como o Bolsonaro ganhou muita força, eles acabaram indo com um projeto Bolsonaro e forçaram a barra do Mourão de vice. Você acha que nesses deslocamentos todos pode haver o Rio pode ir para esse mar aí? O Mourão ganhar um governo de presente para 2 anos e pouco? Eu acho que pode, é o que a Constituição determina, né? Eu acho que é isso que pode acontecer atualmente. O pior que poderia acontecer para o país é ele continuar nessa instabilidade, né, demencial que nós nos encontramos. Um presidente da República que vai fazer um pronunciamento para o mundo, né, e fez aquele pronunciamento que nós vimos alguns dias atrás, né, que envergonha qualquer pessoa. Não precisa ser de esquerda, não precisa ser democrata radical, não precisa sequer ser uma pessoa progressista, né? Qualquer pessoa normal que visse aquele pronunciamento do presidente se envergonharia do seu país. Eu tenho convicção que grande parte das Forças Armadas se envergonharam com aquele pronunciamento, né? Olhando uma pessoa que se apresenta como integrante do Exército Nacional, que foi expulso, inclusive, do Exército, né? Foi reformado em função das atitudes, na época, apuradas como terroristas que estariam desenvolvendo, e que as Forças Armadas sejam confundidas com um cidadão como esse, né? Acho que as Forças Armadas não se envergonhariam pelo perfil que ele tem, inclusive um perfil conservador, né? Mas que está muito longe do perfil do Bolsonaro de ter, né, como presidente o general Mourão, né? E eu acho que é isso que provavelmente pode acontecer, né? E isso significa, inclusive, cumprir a Constituição republicana, né? É o que determina a Constituição, que assuma, no caso concreto, o general Mourão. O que ele vai fazer depois? Ou ele vai tentar uma estabilidade, né, política maior, criando uma maioria no Congresso para governar com estabilidade, uma estabilidade que nós precisamos, inclusive, para recuperar o país desse desastre que está sendo o governo Bolsonaro,
né? Ou ele vai chamar um governo de coalizão nacional, um governo de salvação nacional e convocar eleições. Acho que ele não vai fazer isso. Acho que o Mourão, se assumir, vai assumir para cumprir o resto do mandato. E é isso. Eu, sinceramente, preferia ter o Mourão como presidente, né, a partir de agora, do que o Bolsonaro. Porque é muito diferente você ser oposição e apresentar um projeto do país para uma pessoa que não seja demente, que seja uma pessoa racional, que seja um quadro ainda que conservador, né, ou quem sabe até reacionário em determinadas circunstâncias. Eu não conheço pessoalmente o Mourão, né, do que você discutir com um demente. O demente ele não faz um silogismo. O demente ele não racionaliza o seu discurso. Né? Ele fala para a sua base doentia também na sociedade, que quer rebentar, quer estourar, quer matar, quer ter um governo salvacionista de extrema-direita que só levou a humanidade, os países, à guerra e ao desastre. Né? Então, o que pode acontecer é isso. E é isso que diz a Constituição. É o general Mourão subir se o Bolsonaro for empichado. Eu ia fazer uma pergunta que já temos cerca de 20 pedidos de impeachment na Câmara. E o que falta, até o PSL, que foi o partido que elegeu o Bolsonaro, está entrando hoje com mais um pedido de impeachment. O que falta para o Rodrigo Maia abrir um dos processos? Antes do Tarso responder, só deixo aqui fazer um comentário, porque o Rodrigo Souza, ele fala assim, a primeira opção para vice era o Heleno, mas o partido em que ele estava foi para o Jordice, para falar sobre o meu comentário. Ele tem toda a razão, a primeira opção era o Heleno, o acordo era para ser o Heleno, tinha aquela dúvida, o Heleno ou o Mourão, mas que o Bolsonaro preferia Heleno, e aí o PRP rói a corda no último dia. No último dia o cara fala, não vamos com o Bolsonaro, não sei exatamente por qual motivo, e o Heleno fica sem partido para ser vice. E aí ele se desfilia do PRP. Então, já havia, né, Tarso, entre os generais, entre o alto comando das Forças Armadas, a desconfiança do Bolsonaro. E eles ficavam com medo dele usar as Forças Armadas para ser o presidente e não ter um fundo garantidor, que aí acabou se tornando o Mourão. De qualquer maneira, a pergunta que a Adri passou aí para ti é a pergunta da vez. Eu só estava aqui dialogando com o nosso chat. O que falta? Eu compartilho essa tua informação, eu também apreciei a situação naquele momento da forma que estás fazendo, Renato. O que falta para prosseguir o impeachment? Falta a certeza do presidente da Câmara de que pode se formar uma maioria política para ele se realizar. Eu acho que o Rodrigo Maia, ele já formou a vontade política em direção ao impedimento. E não é porque ele quer ser presidente da República agora. Tá? Eu acho que tem aí, vamos dizer assim, uma coordenada histórica que leva ele para uma posição de relevo no momento que ele não quer perder a oportunidade. Ele deve estar pensando, ou eu saio, né, ou eu termino o meu mandato aqui como presidente da Câmara, como um verme que se subordinou a essa loucura que está aí, ou eu tomo uma atitude republicana que vai ficar na história do país. Claro que depois, se ele faturar politicamente, para ser candidato ou não, é outra coisa. Mas eu pelo que eu conheço, né, das reações do Maia, inclusive do pai dele, que eu conheci melhor, né, tem uma postura de resgate histórico aí, de um nome político jovem, né, que quer ser colocado neste desfiladeiro histórico de uma maneira adequada. Eu acho que no momento que tiver sensibilidade, que existe, sim, né, existe uma maioria política, o impeachment poderá sair. Mas tem uma outra forma também. O Supremo Tribunal Federal não está proibido, né, de dentro desse inquérito que está tramitando lá para apreciação desses crimes de responsabilidade, que ele tome uma medida cautelar, né, decida, né, ele faça um convênio com determinadas forças políticas, com as Forças Armadas e tome uma medida cautelar, como, por exemplo, submeter o presidente da República a uma junta psiquiátrica para verificar se ele tem condições ou não de dirigir o país. Isso é possível fazer. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Ele pode fazer isso. Né? Se ele fará ou não é outra coisa. Tem que ter respaldo.
tem que ter mais atrás de si do que um cabo e 2 soldados, né? Tem que ter um respaldo institucional poderoso para fazer isso. Aí decretaria o afastamento provisório e assumiria o vice-presidente da República enquanto não houvesse impedimento, né? Agora, eu acho, né, que se o presidente Bolsonaro fosse submetido a uma junta de psiquiatras do mais alto nível, que fossem, vamos dizer assim, tanto mais neutros politicamente, né, como podem ser, né, como podem ser as pessoas, podem tentar ser neutras, embora tenham as suas convicções, eu acho que ele não passaria no exame psiquiátrico. Vocês acham que ele passaria? Sinceramente, eu acho difícil. Né? São tantas as loucuras, os despropósitos, as bobagens, né, as beatitudes que ele diz, né, que a gente fica até pasmado, né? Tem coisas que a gente não consegue nem responder. Quando o presidente da República chega e diz para os repórteres, colegas de vocês, né, chega e diz, e daí? Eu estou nomeando, sim, o delegado porque é amigo dos meus filhos. Acabou todo o republicanismo, o compromisso com o princípio da neutralidade formal do Estado, com o princípio da igualdade formal e com o princípio do respeito mínimo à cidadania, né, constituinte que desenhou essa Constituição. Isso não é possível. Né? Num país sensato, isso não seria possível. Num país sadio do ponto de vista político, e eu diria até psicológico, né? Falando em psicologia de massas, isso aí seria absolutamente inaceitável. Mas eu acho que alguns ministros também não passariam nesse teste. Né? Boa parte do governo. Mas aí, para alguns ministros, não precisaria nenhuma junta. Um psiquiatra poderia dar atestado. A gente já está encaminhando aqui para o final da nossa entrevista e tem várias pessoas perguntando no Lula, Tarso, como que o senhor vê a questão do julgamento da suspeição do presidente, que está no Supremo, e também com esse julgamento marcado, né, esse julgamento virtual, há algum risco de uma nova prisão? O senhor, vai ser preso de novo, Lula, na tua opinião? Bem direto. Sim, direto. Esses são os conflitos, os mecanismos de Estado que a gente, numa situação de anomia, como quais nós nos encontramos, não podem ser previstos com margem mínima de certeza. Né? Eu acho que o Supremo hoje não aceitaria uma nova prisão do Lula. O Supremo já cumpriu uma tarefa, em algum momento, degradante, se subordinando a um juiz que é chamado pelo próximo chefe da Polícia Federal de um juiz banana. Né? É necessário que se localize isso também do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, porque são dados da política que vão se configurando. Então, eu acho que o Supremo, né, não decretaria, não permitiria a prisão do Lula. Mas isso vai depender também de como as equações políticas, né, na eventual substituição do Bolsonaro, vão ser realizadas. E quais são as relações de compromisso que as forças políticas vão fazer. Né? Porque não tem saída para o país nesse momento sem que haja uma relação de compromisso. Né? Pode ser admitido, né, pelas forças progressistas um governo de mediação para nós chegarmos às eleições de 2022 de maneira sadia, um governo de mediação, um governo de unidade, que ponha 2 ou 3 pontos, né, de agregação social e política, de proteção social, de retomada do desenvolvimento econômico, para que nós possamos ter um espaço público mais sadio para chegar em 2022, eu não vejo outra saída. Né? Agora, essas relações de compromisso têm que ter fiadores. E os fiadores são os nossos líderes. São aquelas pessoas que têm voz pública, né, que têm capacidade convocatória, que não somos, né, nem eu, nem o Renato, nem vocês, nós somos circunstantes, né, participantes, né, de circunstâncias desse processo com algum poder de falar publicamente. Esses líderes é que deveriam, na minha opinião, né, se morrer, agora até aproveitar, porque tem alguns que não querem chegar perto dos outros, para ir em rede, né, por meios virtuais, conversar e acertar um programa de transição, de retransição da democracia no Brasil. E eu estou falando de pessoas como Ciro, como Lula, como Boulos, como Fernando Haddad, né? Como os governadores, não me lembro, o Coutinho, né? O governador do PSB, que sempre teve uma posição democrática também, e outras pessoas, né, de responsabilidade que têm esse poder convocatório. Né? Flávio Dino, por exemplo, tem tido um papel importante nesse processo.
Quando nós chegamos num momento de impasse, né, em que as forças políticas dentro do Estado e dentro da sociedade chegam a um empate estratégico em que nenhuma tem mais força para destruir a outra, o perigo é a putrefação do Estado. E a putrefação do Estado abre espaço para a anomia, abre espaço para a violência e abre espaço para o fascismo, né? E é isso que nós temos que resistir e nos organizar agora para que esta possibilidade seja bloqueada. Muito bom. Muito bom. Acho que é isso, né? Muito bom. Queria agradecer muito a entrevista com o Tárcio Genro, ex-ministro da Justiça, e passar para ex-ministro da Justiça, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Porto Alegre, tem várias... ex-deputado federal, constituinte, né? Você foi constituinte, né, Tárcio? Não, eu assumi quando depois que a Constituinte terminou, porque eu fui eleito prefeito de Porto Alegre, né? Vice-prefeito de Porto Alegre, então eu fiquei ali na expectativa do Olívio assumir como prefeito, eu vice-prefeito, e daí eu pude combinar a minha condição de deputado federal com a condição de vice-prefeito, que as disposições transitórias da Constituição permitiram naquela época. Maravilha. Ou seja, uma longa carreira longa aí. Trajetória. Tárcio, muito obrigado pelo papo. Vou te convidar mais aqui, sempre bom te receber. E se você quiser fazer usar a palavra para dar um recado final, fica à vontade. Eu só agradecer a você essa oportunidade, te cumprimentar, Renato, pelo extraordinário trabalho que a Fórum vem fazendo e me colocar à disposição de vocês. Nós temos que conversar muito, né, nesse período, aumentar o poder das redes e ser solidários com a convicção que está se formando hoje que a República é recuperável, que o Brasil tem saída, né, fora da demência que está nos assolando nesse momento. Um grande abraço. Grande abraço. Grande abraço, agradecer também todos que estiveram aqui conosco no programa Fórum 11h30 de hoje, lembrando que às 19 horas tem Fala Rovai, com este aqui. E às 20 eu volto de novo. Hoje tem dose hoje tripla. Eu e Torturra batendo um papo sobre jornalismo em tempos de tragédia. A tragédia do vírus e a tragédia do verme. É isso aí. Então, acompanhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e seja membro, fique membro aqui da comunidade da Fórum. Beijo e ótima tarde para vocês. Beijos a todas, beijos a todos. Até!